1 Reis, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Meus irmãos, a nação de Israel, como é sabido de todos nós, foi uma nação, um povo que se afastou muito do Senhor. Se envolveram muito com a idolatria, abraçaram e cultuaram os deuses das nações estrangeiras, na qual eles não deveriam fazer isso, mas eles deveriam ser testemunhas do Deus de Israel diante daquelas nações, apresentar o Deus de Israel àquelas nações, para que aquelas nações adorassem a Deus. No entanto, não foi isso que aconteceu. Foram eles que adoraram os deuses das nações vizinhas, estrangeiras. Elias, ele profetizou a nação de Israel, a nação que se afastou definitivamente de Deus, o reino do norte. Teve todos os reis, depois da divisão do reinado de Salomão, todos os reis ruins, não teve um rei sequer que prestou no reino do norte. E quando o texto aqui nos fala desse episódio, do confronto que ele teve com os profetas de Baal, era Acabe que era o rei de Israel, mas quem mandava era Jezabel, a sua esposa. E eles trouxeram, a Jezabel ela trouxe, não era israelita, e ele casou-se com ela, e ela trouxe esculturas dos seus deuses para o povo de Israel adorar. Trouxe sacerdotes de lá para ensinar o povo a adorar esses deuses. E se enfureceu muito a Deus, porque o principal deus deles era Baal. E eles tinham Baal como deus da vida, da fertilidade. Era Baal quem mandava chuva. E então Deus, ele mostrou que de fato era ele que era Deus. E ele fez com que a chuva cessasse àquele povo. Passou mais de 3 anos sem chover. Imagine, irmãos, nós passamos aqui um período sem chuva, aquele período que nós chamamos aqui de verão, que inicia-se por meados do mês de maio para junho, e vai até o mês de novembro, e a gente sofre, a gente padece, animais morrem, muito calor, seca para todo lado, um cenário triste. Imagine passar 3 anos, mais de 3 anos sem chover. O povo de Israel, a nação, experimentou isso por causa da sua idolatria. O povo já estava morrendo, muita morte, sem água, fome, sede. Então Deus decide cessar a chuva ali, e diz a palavra que nem o orvalho da noite caía. Porque quando está seco aqui, no nosso período de verão, pelo menos cai aquele orvalho, né? À noite molha, refresca as plantas. Mas lá nem o orvalho da noite caía. E passaram-se então esse período de mais de 3 anos, como nos informa o texto. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, né? Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo que ia chover.
A nação de Israel, irmãos, experimentou a seca. Nós também experimentamos períodos de seca em nossa vida. Seca espiritual, quando parece que não ouvimos a voz de Deus. Nós enfrentamos seca emocional, quando parece que o coração está vazio, que a nossa alma está entristecida. Nós enfrentamos, irmãos, a seca nos relacionamentos, quando a família ou as amizades sofrem crises. Essas secas, elas vêm sobre nós experimentamos em nossa vida. Seca financeira, quando os recursos parecem desaparecer. Se nós olhar, essas secas também estavam com o povo de Israel, não só a seca física da falta de água, mas o sofrimento de que talvez ali tivessem pessoas que oravam a Deus e Deus não mandava chuva. Muitos com a alma seca, o coração vazio, cansado do sofrimento, das dores, de ver o sofrimento ali das pessoas, pais vendo seus filhos perecendo por falta de alimento, animais morrendo. Então eles passaram por essas secas, pela falta de recurso, assim como nós também passamos. Seca espiritual, seca emocional, seca nos relacionamentos, secas na vida financeira. Todos nós, irmãos, passamos por esses períodos. Mas a palavra de Deus continua viva e atual. Assim como Deus, Ele levanta Elias e diz: olha, vai dizer para Acabe que vai chover. As chuvas irão retornar. O cenário irá mudar. Os córregos irão correr água novamente. As plantas vão reverdecer, florescer, frutificar. Os animais fracos irão se fortalecer. Essa é uma palavra de esperança. E o mesmo Deus, irmãos, que deu aquela palavra para aquele povo, naquele período, naquela situação, o mesmo Deus que fala conosco hoje, que traz para nós uma palavra de esperança. Seja qual for a seca que você está enfrentando, Deus está dizendo: vai chover. O cenário vai mudar. As coisas irão melhorar. Então, irmãos, Deus, Ele não nos deixa para sempre na escassez. Não deixa. Ele tem sempre um tempo de renovo preparado para aqueles que nele confiam. Deus sempre tem, irmãos, um tempo de restauração para o seu povo. Mesmo que pareça demorado, Deus vai agir no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Deus vai agir. A palavra de Deus nos diz no Salmo de número 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia estava raiando para aquele povo em relação à seca que eles estavam vivendo. O dia estava raiando. O sol já começava a clarear, porque Deus disse: vai chover. Vai chover. Irmãos, assim como Elias, ele viu a chuva antes dela aparecer, nós também precisamos aprender a crer, esperar o agir de Deus. Nós precisamos crer e esperar o agir de Deus com fé. Ver as promessas de Deus se cumprindo, porque o nosso Deus é o Deus de promessas. É o Deus que faz promessas.
E as promessas que Deus faz, elas se cumprem quando nós as recebemos com fé. Como nós alimentamos essa esperança com fé e oração diante de Deus. Vai chover, então crê na promessa de Deus. Crê na promessa. Porque Deus faz uma promessa aqui. Depois de um longo tempo, depois de muito tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo a ele: vai, te apresenta diante de Acabe, pois eu enviarei chuva, vai chover sobre a terra. É essa a promessa, que está aí, irmãos, no versículo 1. No versículo 41, se você ler aí, vai dizer assim, do mesmo capítulo: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias, irmãos, ele fala de algo que ainda não se via. Deus diz para ele: vai chover. No intervalo, tem aquele confronto em que ele vai lutar, vai desafiar os profetas de Baal. Não foi no mesmo instante, mas ele vai se apresentar. E aí aquele desafio dos profetas de Baal, em que ele vai vencê-los ali, derrotá-los. Ele não, Deus derrota aqueles profetas e derrota aquele Deus. Elias, ele fala de algo que ainda não se via. Não havia nenhuma nuvem no céu, nenhum sinal visível de mudança. E ele dizia: olha, vai chover. Mas não havia nenhuma nuvem carregada, não havia aqueles ventos que quando está ventando a gente diz: olha, vai chover, o vento está diferente. Não havia trovões, mas ele acreditava, mesmo o céu estando ainda claro, sem indícios, irmão, de chuva, mas ele ouvia pela fé o ruído de uma abundante chuva que já estava ao caminho. Ele ouvia pela fé, porque Deus havia falado para ele lá atrás: vai chover, vou derramar chuva sobre a terra novamente. Elias crê, sem olhar para o céu, mesmo olhando para o céu e não vendo uma nuvem sequer. Elias crê, olhando para o céu, parando, silenciando e não ouvindo nenhum trovão. Ele crê. Essa declaração, irmãos, de Elias mostra a confiança que ele tinha no Deus que prometeu. Será que nós, irmãos, temos essa mesma confiança nas promessas que Deus fez para nós? A palavra de Deus está permeada de promessas. Será que nós cremos nessas promessas de Deus? Ou nós duvidamos? Será que nós cremos que de fato aquilo que Deus fala é verdade ou nós duvidamos? Elias creu na palavra. Será, irmãos, que diante de tantos ruídos que nós ouvimos nesse mundo, nós não estamos dando mais ouvido aos ruídos das redes sociais, do mundo, ou do nosso próprio coração, do que a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem de fato falado ao nosso coração, aquecido o nosso coração, a nossa fé, a ponto de nós crermos nela? Ou nós temos duvidado? Muitos têm caído, perecido, porque duvidam da palavra de Deus, duvidam que ela é a palavra de Deus. Elias creu, ele creu, ele não estava preso. Elias creu que Deus não estava preso às circunstâncias ao seu redor, mas ele firmava, ele estava firmado, Elias, de que Deus
ele não estava preso às limitações, à incredulidade do povo, mas Deus era poderoso para fazer. E a Bíblia diz, irmãos, em Efésios, capítulo 3, versículo 21, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme a sua fé que opera em nós. Deus está dizendo, vai chover. Você crê? Você acredita? Você confia na palavra de Deus, nas promessas de Deus? Vai chover. Então persevere, irmãos, na oração. Perseveremos na oração. Olha o que diz aí o versículo 42 até o 44 do capítulo 18, que é o nosso texto, que diz assim. 42. Vamos ler do 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Irmãos, interessante uma coisa aqui. Deus já havia falado para Elias que ia chover. O capítulo começa dizendo isso. Deus mandando ele se apresentar a Acabe, dizendo: vai, diz Acabe, que eu vou mandar chuva. Elias creu na promessa, ele acreditava que ia acontecer. Ele fala para Acabe, depois do episódio da luta, em que os profetas de Baal são derrotados e mortos, ele diz: olha, vai comer, vai beber, porque vai chover. Acabe sai da presença dele e vai se alimentar. Elias sobe para a parte mais alta do Monte Carmelo. E ele começa a orar. E qual era a oração dele? Para chover. Mas Deus já havia prometido para ele que ia chover. Irmãos, nós devemos perseverar na oração. Elias não apenas declarou que a chuva viria, mas ele se colocou em oração. Porque, irmãos, para Elias, a promessa de Deus não tornou a oração desnecessária, tornou-a obrigatória. Elias começou a orar: Senhor, manda chuva. Não está registrado qual o teor da oração, as palavras, mas o que ele orava era pedindo para chover. Porque ele sobe, o seu moço, que era Eliseu, sobe com ele. E ele manda Eliseu ir lá: olha, vai lá e olha para o norte, para a banda do mar, e vê se tem alguma nuvem lá. E ele voltou e disse: não tem nada. Ele continua orando. E diz: vai de novo. Ele vai e diz: não tem nada. E ele continua orando, ora e diz: vai lá olhar de novo. Talvez Eliseu, irmão, já estava para desistir, cansado já também, desse vai e volta. Talvez ele fosse: moço, olha para o céu, está todo limpo, não tem nenhum sinal de chuva, um sol escaldante. Mas ele continua orando, porque para Elias, irmãos, a promessa de Deus não invalidava e não tornou a oração desnecessária, mas obrigatória. Mesmo tendo recebido a promessa de Deus, Elias ficou ativo na oração, ele não ficou passivo.
esperando acontecer. Será, irmãos, que nós oramos as promessas de Deus ou não? Ah, Deus me prometeu, então eu vou só sentar, cruzar os braços e esperar. Ele não ficou passivo, pelo contrário. Elias, ele entendeu, irmãos, que a promessa exigia oração para se cumprir. E nós somos convidados, chamados a orar as promessas de Deus. O reverendo Arival Dias Casimiro, ele escreveu um livro que tem esse tema, Orando as Promessas de Deus. Porque, irmãos, de fato nós devemos orar as promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele não prometeu, pode orar o tanto que você quiser, Ele não vai cumprir. Mas aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então nós temos que aprender a orar as promessas de Deus. Elias, ele entende esse princípio. Deus prometeu que ia mandar chuva. Eu vou orar, pedindo a Deus que mande chuva. Ele entendeu isso. Ele entendeu que o cumprimento da promessa exigia oração, ou seja, a promessa, ela não substitui a oração. Ela não substitui a oração. Mas é justamente, irmãos, o motivo para nós orarmos, para orar com mais fé, com mais perseverança. Eu vou continuar orando, eu vou perseverar porque eu sei que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Talvez não é no tempo que eu estou esperando, mas Ele vai cumprir. Eu tenho certeza que vai acontecer porque foi promessa dEle, Ele prometeu. Agora, se Deus não prometeu, Ele não vai cumprir. Mas se eu tenho certeza que Deus já prometeu aquilo, então isso vai me impulsionar a orar, a perseverar na oração. Com paciência, aguardando, esperando o tempo de Deus. Então, irmãos, vai chover. Então, persevere na oração. Vai chover, creia na palavra de Deus. Vai chover. Vai chover. Qual a seca que você está enfrentando? Deus está dizendo, vai chover. Creia na promessa de Deus, na palavra de Deus, na promessa dEle e continue perseverando na oração. Vai chover então, prepare-se para ver Deus agindo. Para ver Deus agindo, talvez, no impossível. O versículo 45 do nosso texto diz assim: Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Quando Eliseu diz para Elias, subiu uma nuvenzinha lá. Talvez ele falou até assim sem fé, uma nuvenzinha insignificante, pequenininha, do tamanho da palma do homem, do tamanho desse mouse. Quase que eu não enxergo ela. Se eu fosse mais velho, tivesse a vista mais ruim, talvez não tinha nem enxergado. Mas isso é uma nuvenzinha, então ele disse, então vai. Né? Quando ele diz isso, o que acontece? Ele disse, aí no versículo 44 então, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Mas olha, vai lá e diz para Acabe, para ele aparelhar o carro dele e tubar para casa, porque senão ele vai pegar chuva. O carro pode até atolar, tamanho que vai ser a chuva. E aí o versículo 45 nos dá essa informação, de que logo então, os céus se enegreceram. Aquela nuvem pequena se alastrou, vento, talvez trovões, sinal de chuva e de muita chuva. Porque ele diz que houve grande chuva, talvez igual aquela que deu na semana passada aí, né? Aqui em casa nunca tinha entrado água, entrou.
Nesses 17 anos que eu moro nessa casa, nós moramos, entrou água pela primeira vez. Foi muita chuva, muita água. Né? De repente, irmãos, o que era apenas uma nuvem pequena se transformou em uma tempestade. Às vezes, irmãos, Deus age nas coisas pequenas. Nós temos que estar atento a ver as coisas pequenas, porque as coisas pequenas Deus pode transformar numa grande. Foi pequenas pedras nas mãos de Golias que Deus usou, nas mãos de Davi que Deus usou para derrubar o gigante Golias. Então, irmãos, às vezes Deus age assim nas coisas pequenas, ou nas coisas sem muito alarde, sem muita gritaria, sem muito barulho. Deus fala. O próprio Elias experimentou isso depois desse episódio, quando Jezabel diz: olha, eu vou matar ele porque ele matou meus profetas. Ele foge, entra em depressão, pede a Deus para tirar a vida dele, ele se esconde na caverna. Veio um terremoto, sacudiu tudo, ele não ouvia a voz de Deus. Veio um vento muito forte, abalou tudo, derrubava a árvore, ele não ouvia a voz de Deus. Veio um vento silencioso. E ele sentiu a calmaria da presença de Deus. Esteja atento às coisas ao seu redor, para ver Deus agindo. Aquilo que pareça ser insignificante ou pequeno demais, Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, ao seu redor. A chuva chegou com força, cobriu os céus, acabou com a seca. Acabou a seca. Aquele tempo de escassez terminou. Terminou por quê? Porque Deus agiu. Porque Deus agiu. Nosso Deus, irmãos, é o Deus que age. É o Deus que faz. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que diz para você. É o Deus que diz para mim. É o Deus que diz para nós: a tua seca vai acabar. Qual a seca que você está enfrentando? É espiritual? Emocional? Relacional? Financeira? Qual a seca você enfrenta? Deus está dizendo: vai chover. Quando? Não sei. É no tempo dele. Mas já é uma promessa dele, dizendo: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa dele dizendo que mesmo que uma mãe ou um pai esqueça-se do filho, ele não se esquece dos seus filhos. É promessa dele. Então ore essas promessas, oremos essas promessas, porque elas vão se cumprir. Vai chover, a seca vai passar, tudo se fará novo, diferente, os cenários mudarão. Então, irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que a história de Elias nos mostra que a seca, ela nunca é o fim. Nunca é o fim. Por mais longa que possa parecer, por mais longa que seja a espera, Deus sempre tem um tempo de restauração. Talvez a seca para uns dura mais do que para outros. Deus sabe o motivo, mas é didático. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Deus tem um tempo de restauração reservado para aqueles que confiam nas suas promessas, na sua palavra. E as promessas de Deus, irmãos, elas não falham. Elas não falham. A oração, ela não é em vão. Continue orando, continue suplicando, continue colocando diante de Deus. O preparo não é desperdiçado. Prepare. Elias disse para Acabe: prepara, vai primeiro te alimentar, beber, fortalecer. Depois ele diz: vai, aparelha os carros. Tudo isso é preparo. Prepare. Talvez hoje a sua vida esteja marcada
pela escassez, pela sequidão. Mas lembre-se, o mesmo Deus que fez chover em Israel é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus fiel que nós nos reunimos semana após semana aqui para adorar. É o mesmo Deus que não mudou e não mudará. Permanece e permanecerá sendo o mesmo hoje e eternamente. Lembre-se disso. O mesmo Deus que fez chover Israel continua o mesmo Deus fiel. E Ele pode transformar, talvez, o céu limpo, sem nuvens, em um céu carregado de resposta, diante do céu limpo e sem nuvem, das dúvidas do seu coração, dos questionamentos que talvez há dentro da sua alma. Deus pode transformar, num céu carregado de respostas, a qualquer momento. A qualquer momento. O que para você parece apenas uma pequena nuvem, para Deus, irmãos, é o início de um grande milagre. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a compreender, a crer, esperar e orar pelas suas promessas. Em nome de Jesus.